Salve, salve família! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais um dia de live, mais um dia de leitura e discussão, mais um dia que estamos aqui para trocar ideia sobre e com a Rosa Luxemburgo, beleza? A gente veio aqui mais um dia para trocar uma ideia sobre Rosa Luxemburgo e a reinvenção política. Bom, eu já começo pedindo perdão, porque a nossa live não está acontecendo no YouTube, então depois eu vou subir ela no YouTube quando for permitido novamente, tá? Então eu avisarei vocês. Mas a live não está acontecendo no YouTube por causa do documentário do Adam Curtis, tá ligado? A gente estava assistindo ele ontem e aí o YouTube deu ban na gente por uma semaninha. Mas eu já entrei com recurso e tudo, amanhã já deve liberar de novo pelo que estava dizendo. Mas é isso, até amanhã estaremos sem essa opção. Então ela está acontecendo no Facebook, no YouTube, no Instagram, na Twitch, quer dizer, no Instagram e no Facebook, né? Eu coloquei em todas as plataformas para ela ficar salva e a gente não perder nada de conteúdo, até porque essa é uma das lives mais importantes. A gente entra agora numa das partes do debate mais importantes que a gente tem dentro desse debate, tá ligado? Então é isso. A gente vai começar daqui a pouquinho, mas antes a gente tem alguns comentários, algumas coisas para falar, né? Porque é isso, hoje eu acordei, pá, aí foi aquela fita, né? Você abre o Instagram e tudo, vai ver o que tá rolando no mundo, e aí já rolou, né? Que estão querendo acabar com a função social da Terra, ou seja, a Terra pode servir apenas como especulação imobiliária, ou especulação, enfim, das mais formas possíveis. Com isso, você barra o processo já lento e pequeno que a gente tem de tentativa de reforma agrária, tá ligado? É uma tática bem interessante. Também pedi perdão, eu tô meio doente, tá, gente? Essa mudança de tempo me pegou firme. Mas você consegue debilitar todo o processo de tomada de terra, de distribuição de terra, ou seja, mais uma vez mostra que a gente tem interesses completamente opostos, né? Que a gente tem interesses que não se dão com os interesses da classe dominante. É muito louco pensar isso, que enfim, não é como se a gente estivesse tomando terra para a torta direito, não é como se estivesse surgindo assentamento, retomada indígena para todo lado, e mesmo assim eles querem colocar um processo a mais nisso, que provavelmente vai ser um processo que vai vir com muita violência, mesmo que ele não passe, mesmo que não seja aprovado esse fim, né, até porque tem questão constitucional e tal, não sei o que, etc, e por aí vai, você ainda consegue implicar em certos lugares um movimento de violência por parte da polícia, por parte de milícias, por parte de certos grupos, para cada vez mais reprimir quem luta por terra, tá? Isso é muito louco, é um bagulho pra gente ficar atento.
Além disso, o próprio STF, né, que a gente, e o Chavoso sempre repete isso, a gente vai repetir aqui também, lembra que ele não é progressista, beleza? Sempre muito bom ter isso em mente. Porque, por exemplo, né, no caso de hoje, a gente tem essa questão, por exemplo, da própria educação, na qual os ministros do STF votaram pela continuação do processo de militarização das escolas, então de promover escolas cívico-militares, que é o projeto do Tarcísio, que é o projeto que o Bolsonaro trazia durante sua eleição, enfim. Isso daí permanece como uma das demandas, um dos pedidos feitos pelo próprio STF, o que é meio bizarro assim, mas beleza. E, além disso, também surgiu agora uma proposta pelo Kim Kataguiri e seus aliados aí, nessa galera do MBL, União, PP, de diminuição do salário mínimo e que o corte que vai rolar, o corte de gasto que vai rolar, que ele se projete em cima da educação e da saúde, gente. Vamos lá. Essa proposta do Haddad ainda não foi colocada, né, esse novo corte de gastos. Até onde a gente sabe, estavam querendo colocar os militares e tal, mas o projeto ainda não foi apresentado. Então os deputados se anteciparam e já começaram a propor um projeto alternativo. E justamente, enquanto de um lado a gente se propõe a colocar sobre a questão, principalmente de grandes fortunas, né? Então a gente está falando de bilionários, milionários, quando a gente fala sobre latifundiários, quando a gente fala sobre militares, a gente está falando de cortes gigantescos com o passar dos anos. E aí a proposta deles é uma proposta de um projeto de 10 anos, tá? Em que você tenha cortes, novamente, mais cortes sociais. Enfim, mais um ataque aos nossos direitos, às nossas condições, às nossas lutas, enfim. Nada fora do normal, mas mais uma acontecendo, tá? Só para é importante citar isso, que a gente já começou o dia com vários ataques de várias frentes vindos orquestrados pela direita aí, tá? Além disso, siga nossas redes sociais, @morcego, Marcos, no Instagram e marcosmorcego.bsky.social no Blue Sky, beleza? Comprar nosso livro Por uma Implosão da Sociologia lá na editora Terra Sem Amos. Hoje a gente vem aqui para o livro Rosa Luxemburgo e a Reinvenção da Política, né? Livro pela editora Bem Tempo com a Fundação Rosa Luxemburgo, novamente apresentar ele aqui, mostrar para vocês. E lembrar também que todo e qualquer apoio ajuda muito a gente, então vá em apoia.se/caverna morcego ou no nosso pix podcast morcego@gmail.com para fortalecer. Morcego, quero ler, mas não tenho acesso ao texto. A gente disponibiliza no link da bio o link para o nosso Drive. E no Drive você pode ter acesso aos nossos textos, beleza? Inclusive este livro. Para quem não quiser, na Twitch, no Facebook e no Instagram estarei transmitindo aqui na tela para vocês. Novamente, pedir desculpa, eu tô com a garganta meio zoada. Eu vou até pegar uma água. Vou deixar minha garrafa aqui em cima. Agora sim. Porque nem só de café que a gente vive, né? Bebam água, gente. É importante. Então, bora lá. Hoje a gente vem para debater sobre greve política de massas e os limites do parlamentarismo. Bom, isso é um texto que cai com a gente em boa hora, tá? É bem interessante ele ter aparecido agora, por dois motivos. Cadê meu apontador? Ele não tá aqui, tá? Por dois motivos. Um dos motivos é porque, dentro dessa luta contra a escala 6x1, uma das coisas que está tendo é justamente um debate sobre greve. Inclusive, a PepsiCo é a primeira empresa a entrar em greve. Estão tendo novas assembleias, inclusive, para discutir o acordo que é feito entre sindicato e empresa. E a empresa tinha se negado a levar para frente esse acordo, inclusive, que é outra coisa interessante, né? Porque uma das discussões que a direita tentou colocar foi que é só você conversar com o patrão e babá, quando na prática o que se mostra é exatamente o contrário. Se o patrão decidiu negociar, não há negociação e acabou. O outro passo é a discussão sobre os limites do parlamentarismo. E eu acho que a gente vai tentar levar essa discussão, inclusive, para discutir os limites da própria institucionalidade, né? Eu acho que o que está acontecendo agora, no caso Bolsonaro, militares, é o maior exemplo disso, no qual a institucionalidade por si só não quer dizer nada, né? Ela, inclusive, traz muito impeditivos. Então, mas porque a lei, bababá, não sei o que, bababá.
Ou a gente pode até discutir o fato de que o Bolsonaro está sendo acusado por causa do golpe de Estado, por causa dessas ameaças, e não por causa, por exemplo, da negligência durante a Covid, e não por causa das políticas de corte de serviços sociais, não por causa de falas misóginas, racistas e das práticas políticas, né, do que a gente chamaria de necropolítica do necrocapitalismo, enfim. Então, a única coisa o problema foi ele fazer um golpe, o que, enfim, é bem problemático. Então, a gente vai tentar trazer isso, que eu acho que é isso, é de extrema importância para o que a gente está debatendo agora, tá? E aí, Hernan Via começa. Embora a formulação mais sistemática sobre a greve de massas como ferramenta política tenha sido a exposta por Rosa em seu livro Greve de Massas, Partidos e Sindicatos, nascido justamente a partir de sua experiência direta na última fase do processo revolucionário na Rússia de 1905, o certo é que o debate sobre as potencialidades e limites desse método de luta, tanto no seio do movimento socialista europeu quanto do alemão, remonta a mais de uma década antes da publicação desse folheto, em 1906. Poderíamos apelar para uma de suas frases preferidas e afirmar que, uma vez mais, no princípio era ação. Isso é algo que eu comecei a falar na live passada, gente. Que a Rosa, ela coloca uma coisa interessante e ela tem essa particularidade interessante de que ela não olha para a Revolução Russa de 1905 com o olhar de o que está acontecendo agora, mas ela olha para trás para tentar entender como chegou a acontecer aquilo, tá ligado? Isso é bem interessante. De fato, em maio de 1891, eclodiu na Bélgica uma greve de massas para exigir a reforma do injusto sistema eleitoral. Que foi cedida por uma maior envergadura em abril de 1893, pela qual foi conquistada uma declaração parcial. Pouco tempo depois da segunda greve, Edward Bernstein, né, aquele da Segunda Internacional, o reformista que a gente já falou aqui, publica um artigo em Die Neue Zeit, que é o jornal do Partido Social Democrata Alemão, em que, mesmo que reconheça como possível arma de luta, adverte que somente deve ser usada em casos excepcionais e de forma prudente. Isso olhando para a questão das greves, tá? Então as greves têm que ser utilizadas como de forma prudente em casos excepcionais, segundo o Edward Bernstein. Entre 1895 e 1896, vem à tona uma série de artigos na revista Social Democrata que aborda e discute o assunto com mais profundidade. Entre eles, destaca-se o de Alexander Helfand, que é o mais conhecido como Parvus, que ele é inclusive muito citado pela Rosa, né? Ela dialoga muito com ele, intitulado Golpe de Estado e Greve de Massas. Voltamos a discutir golpe de Estado aqui lá na Alemanha, tá? Golpe de Estado de hoje, beleza? Ele retorna às formulações do velho Friedrich Engels de 1895 para analisar as transformações no cenário da luta de classes e a complexização das sociedades, e reivindicar a greve de massas como um importante fator político naquela fase do capitalismo no fim do século XIX. Então, ele olha para trás e fala, ó, a greve de massas talvez seja um dos mais importantes fatos políticos que a gente pode ter no século XIX. A gente está falando de sindicatos fortes, sindicatos grandes, como por exemplo é o caso do sindicato do Partido Social Democrata da Alemanha. Já em 1902, Rosa publica, sem assinatura, um conjunto de artigos sobre a experiência belga. Beleza. Como explica Paul Froelich, que é um dos autores da bibliografia da Rosa Luxemburgo, tá? Do mesmo modo que o ministerialismo na França, essa greve geral na Bélgica representou para ela uns exemplos práticos que podiam corroborar suas conclusões teóricas sobre o reformismo, tá? E aí tem o debate sobre a experiência belga. E eu não sei se a gente tem isso traduzido para o português, porque eu não lembro de ler sobre isso na biografia montada deles, por eles sobre a Rosa Luxemburgo. Interessante. De fato, um deles, intitulado precisamente A Causa da Derrota, ela demonstra como a greve geral eclodiu, sobretudo, por uma decisão soberana das massas operárias, e a contragosto acabou sendo apoiada pela direção do Partido Socialista Belga. O interessante é que, ao denunciar a atitude ambivalente e conservadora dessa organização durante o processo grevista, Rosa lamenta que não se tenha contemplado como parte da pauta de reivindicações o sufrágio feminino, cedendo os interesses dos setores liberais e clericais no parlamento. A gente tem aqui uma nota de rodapé, tá?
Emily van der Velde, o dirigente socialista belga com o qual Rosa polemiza, chega a dizer em sua resposta a essa crítica que o Partido Operário limitara momentaneamente o movimento para a revisão da Constituição ao sufrágio masculino, excluindo o feminismo, com o argumento de que isso aconteceu por conta da grande massa de operários que, com o meu pesar, era muito hostil à introdução imediata do sufrágio feminino, por temer que com ele se prolongasse por tempo indeterminado a dominação do clérigo. Então, o medo deles, do partido belga, principalmente dos homens belgas, é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Ai, mas é porque a massa é conservadora, o povo é conservador, a gente não pode colocar isso. Novamente, é nisso que se apoia essa decisão da social-democracia alemã. Eu acho da social-democracia belga. Eu acho interessante a gente ter em mente, inclusive, que essa é a posição da social-democracia no geral, aonde não importam os direitos, não importa o acesso, o que importa é o que o status quo deseja e como essa massa burra, conservadora se porta em relação a isso. Basicamente é isso que está sendo dito. Concretamente, e para além da análise detalhada dos acontecimentos, o balanço dessa luta coletiva não deixa para ela nenhuma margem de dúvidas. Os ruidosos discursos na Câmara não podiam conseguir nada. Fazia falta a pressão máxima das massas para vencer a resistência máxima do governo. Então, a proposta dela é que, se no parlamento não se resolve nada, é preciso tomar as suas. Por isso, de maneira frontal, a última parte desse artigo oferece um título que serve, ao mesmo tempo, de repúdio total a uma forma de fazer política, em que a ação direta nas suas é sacrificada, tal como prometeu acorrentado, em benefício do que acontece no parlamento. O burocratismo contra a espontaneidade. E, como expressa no mesmo sentido em um artigo posterior, essa atitude da direção do socialismo belga não faz outra coisa a não ser notar uma total falta de confiança na ação das massas populares e um medo extremo da violência exercida por elas no meio legítimo da luta de classes para conquistar direitos ou evitar que estes sejam violados. Nossa, gente, desculpa, agora atacou mesmo. Então, a Rosa coloca que existe um medo da tomada das suas. Existe um medo da violência que o povo usa quando toma as suas. Galera, para quem assistiu o documentário com a gente ontem, vai ver que é uma das coisas, inclusive, que legitima a transformação da psicologia e da psicanálise, de certa forma, para estudos e testes de controle social. Isso é muito louco, porque é meio que isso que a própria esquerda se conforma. De tipo, não confia no povo, trata realmente o povo como uma massa burra, uma massa morfa, uma massa idiota, e a Rosa está indo contra isso. Mas a margem desses antecedentes será a Revolução Russa de 1905, que instalará o debate sobre a greve política de massas como método e arma de luta no seio da social-democracia. O livro de Rosa, Greve de Massas, Partido e Sindicatos, que a gente tem episódios sobre lá na Caverna do Morcego, beleza? Tem episódio com esse tema. Busca justamente sacudir a adormecida direção do partido, mas também advertir as massas do país para o fato de que os acontecimentos na Rússia não são alheios às tarefas da industrializada Alemanha. Não são momentos diferentes, são coisas que se conectam. Porque inauguram e antecipam um ciclo geral de lutas baseadas nessa metodologia concreta e um protagonismo destacado do proletariado, que era quem poderia fazer a greve de massas naquele período. Longe de ser uma ferramenta meramente defensiva, tá? Então, a greve de massas, ela não é só um movimento de defensiva para proteger os direitos, mas ela se constitui como elemento central da estratégia revolucionária em consonância com o período histórico aberto em território russo. Vamos olhar para o hoje, tá, gente? O VAT vem, então, com essa proposta de, galera, fim da escala 6x1, começo da escala 4x3. É o primeiro momento, em muito tempo, que as greves podem tomar o caráter de não serem caráteres, não ter um caráter defensivo, no sentido de estamos defendendo de mais um ataque do governo, como principalmente na época Temer e Bolsonaro, mas se formam greves reivindicativas. E greves que, se são expandidas, levam para elementos, como diz a Rosa, muito mais parecidos com o movimento do oceano, onde você tem avanços e ressacas, mas você não consegue mais controlar muito bem como essas pautas fluem, tá? E é isso, parte do que se espera que novas pautas comecem a se somar a isso. Nesse sentido, esse processo insurrecional não é o último respiro das revoluções burguesas, mas sim
o primeiro capítulo das revoluções proletárias. Para Rosa, uma característica distintiva é a amplitude e confluência produzida na prática entre ativistas organizados e organizadas e setores não organizados, diluindo nesse enfurecido oceano grevista, como ela diz, oceano grevista, aquela linha divisória tão rígida estabelecida por Lenin no começo do século, e colocando em questão a superstição organizativa. Além dessa característica, outra também inédita é a influência recíproca e a interação completa entre as lutas econômicas, ou seja, aquelas reivindicações imediatas, que é justamente o que eu estou falando, e a luta política contra o absolutismo, por exemplo, que nos envia a dialética virtuosa entre reforma e revolução. O conceito, a frase, vida além do trabalho, ela consegue expressar parte disso, tá, gente? Eu gosto muito dessa frase porque ela permite que a gente expanda, não só para uma discussão de estamos falando sobre trabalhar menos e viver mais, mas a gente está falando sobre transporte público de qualidade, sobre transportes mais rápidos, sobre a diminuição do trânsito, sobre a diminuição do estresse, sobre a questão de não ter violência policial, enfim, você começa a levantar vários elementos que complementam isso para olhar e falar, vida além do trabalho não é só a redução do trabalho, mas é realmente, no mínimo, que é o que eu espero que o movimento vá a exigir algum dia, no mínimo, uma reforma das mais variadas instituições que proíbem a gente de viver. Eu acho que é o primeiro ponto, e é um ponto de partida que ela traz quando a greve de massas fala da greve de massas. Então, no primeiro momento, a greve ela é econômica, geralmente, ela é sindical, e no segundo momento, a greve pode sim se tornar essa greve de massas e trazer esses movimentos maiores. Nesse sentido, esse processo. Oh, já foi. Portanto, a espontaneidade das massas não é vista por ela como algo pernicioso e, menos ainda, contra-revolucionário. Sobretudo em processos em que o que irrompe com força é a autoatividade, as massas se virando para fazer acontecer. O dinamismo e o descontentamento popular que se materializam em mobilizações maciças, greves de caráter político, ações de rua que ultrapassam os limites de qualquer institucionalidade, ou combates e iniciativas plebeias se enrolam na contramão do que costumam ordenar as burocracias de escritório e os dirigentes hesitantes. Aqui tem uma nota de rodapé, gente. Vamos lá. Vamos ler ela aqui. Não acreditamos nos equivocar ao afirmar que a totalidade dos grandes acontecimentos em que as massas populares de nossa América irromperam no cenário público do poder ao longo do século XX no atual, com enorme ousadia e radicalidade, ultrapassando os limites de qualquer institucionalidade existente e abrindo novos horizontes de sentido em termos históricos, teve, quase sem exceções, a espontaneidade como traço distintivo e variado. Para quem acompanhou nossos episódios de podcast, vamos ver que sim, a gente fala justamente sobre isso, sobre como a maior parte dos movimentos da América Latina acontecem, em grande medida, de forma espontânea. No 17 de outubro de 1945, em Buenos Aires, ao Bogotatsu, em 9 de abril de 1948, do Cordobatsu, de 29 de maio de 1969, ao Caracatsu, de 27 de fevereiro de 1989, Venezuela. No dezembro de 2001, na Argentina, ao junho de 2013, no Brasil. Junho de 2013 sendo colocado aqui. Em particular, 2019 foi um ano marcado por rebeliões espontâneas e greves políticas de massas, das quais, mais do que movimentos populares, aqueles que animaram as dinâmicas insurrecionais foram povos em movimento. E aí os exemplos são Haiti, Chile e Colômbia. Né? O Chile a gente trabalhou no podcast, a Colômbia ainda não. A burocracia sindical, a organização como fim em si mesmo e a trégua como estratégia. E agora a gente vai entrar então nessa crítica aos próprios sindicatos. Gosto disso, é uma crítica que a gente está fazendo muito, né? Minha pesquisa sobre território, identidade e organização vem justamente nisso, né? Nessa linha de do que a Rosa trabalha, do que o Gramsci trabalha e do que o sindicato e a forma de trabalho já foi durante o período do capitalismo, que não é mais hoje, mas já já a gente entra nisso. Então a gente começa por Rosa Luxemburgo em greve de massas a partir de sindicatos. A especialização de sua atividade profissional como líderes sindicais, bem como seu horizonte naturalmente estreito, que num período calmo decorre das lutas econômicas fragmentadas, levam facilmente os funcionários sindicais a uma concepção burocrática e obtusa. Ambos se manifestam em toda uma série de tendências que podem tornar-se fatídicas para o futuro do próprio movimento sindical. Disso faz parte, sobretudo, a sobrevalorização da organização, que aos poucos se transforma de meio para determinado fim, enfim, em um bem maior, ao qual são submetidos os interesses da luta. O que importa é o poder do sindicato, o controle do sindicato
o domínio do sindicato e as lutas nas quais o sindicato pode fazer diretamente, que são as lutas econômicas. Daí também se explica aquela conhecida e confessa necessidade de repouso, que recua diante de um risco maior e de supostos perigos à existência dos sindicatos, diante da incerteza de ações de massas maiores. E, enfim, a superestimação do modo de luta sindical propriamente dito, de suas expectativas e de seus sucessos. Uma coisa que a gente viu, principalmente nos anos de governo Bolsonaro, foi um recuo dos sindicatos, coisa permanente até hoje, né? Então, a gente vê muito isso, e nem no sentido de uma superestimação do modo de luta sindical mais, mas simplesmente do abandono da forma de luta. Basicamente isso. É bem bizarro. Assim. A primeira edição de novembro de 1906 foi confiscada e destruída, mas não pelas autoridades monárquicas nem a pedido da justiça, e sim pela solicitação de vários dirigentes sindicais. Apesar desse ato de extrema baixeza, uma segunda edição conseguiu circular profusamente e instalou com força uma discussão que, com o passar dos anos, seria crucial tanto na Alemanha quanto no resto da Europa. Que tipo de estratégia revolucionária era pertinente no Ocidente? Então, o livro da Rosa é barrado de ser publicado e, alguns anos depois, surge uma segunda edição e ela se mostra, na verdade, centro do debate feito pela Segunda Internacional. Embora o nível de conflituosidade vivido imediatamente após os acontecimentos russos tenha diminuído, o certo é que, entre 1909 e 1910, uma nova onda de mobilizações e protestos e greves de caráter político em favor da reforma e da democratização do sistema eleitoral sacode a própria Prússia. Nessa conjuntura crítica, Rosa decide retomar a polêmica e afirmar a pertinência de suas formulações desenvolvidas em greve de massas, partidos e sindicatos. Mas então veio o próprio Kautsky, tá? O Kautsky, ele nasce em 1854, beleza? Ele morre em Amsterdã em 38. É um dos principais teóricos da sua democracia alemã e da democracia internacional. Foi redator do programa de Erfurt, que é um programa de Gotha, tá? E é o programa que o próprio Marx bate, depois o próprio Engels vai bater, tá, gente? Aqui, ó, programa de Erfurt, 1891. Tá? Sem ironia. Enfim, ele escreveu sobre a questão agrária e o caminho do poder. Livro que eu cheguei a ler, tá? Ele não é ruim, a questão agrária e a questão do poder. Ele não é bom também, mas ele não é ruim. É um livro interessante de ser lido na matéria de geografia. Em 1910, a Rosa rompe com ele, tá? Ele vai integrar o Partido Social Democrata Independente, em 1917, e volta para a Social Democracia em 1922. E ele vai tratar a União Soviética enquanto uma ditadura, beleza? Então é o Kautsky que arremete contra os argumentos da Rosa nas páginas da Die New Zeit. Inicialmente, Rosa toma cuidado de não refutar plenamente a estratégia da social-democracia, mas não deixa de fazer notar que, em mais de uma ocasião, as massas foram contidas pelo partido, que por momentos parece converterem um fim em si mesmo, que é a mesma crítica que a gente faz em certas partes ao lulismo ainda hoje, beleza? Sua resposta crítica, Kautsky expõe o que caracteriza como estratégia de desgaste, que é uma contraposição, segundo ele, à estratégia de assalto direto. É meio que ele tenta utilizar o que posteriormente, e vai ser muito melhor esclarecido, a gente pode até entrar nisso se vocês quiserem, é só pedir, do que o Gramsci chama de guerra de posição e guerra de movimento, beleza? Que evita todo combate decisivo prematuro, razão pela qual, diante desse cenário, uma greve política se apresenta como perniciosa. Dizer, nós não temos de intensificar nossa agitação atual na direção da greve de massas, mas devemos fazê-lo já visando a próxima eleição para o Reichstag, sugere Kautsky. Isso daí está no debate sobre as greves de massas, do próprio Kautsky, beleza? Gente, não, eu vou entrar agora na questão do Gramsci, porque é uma coisa que a gente bate até hoje na social-democracia, beleza? Guerra de posição e guerra de movimento. A guerra de posição é você estabelecer certas políticas, formação de certas novas instituições, uma disputa hegemônica, sem disputar exatamente o centro do poder, beleza? Show da hora, legal. Aí eu faço a pergunta: isso é feito visando autonomia ou visando eleição? Isso é feito visando autonomia. Portanto, não existe um momento muito claro de que momento a guerra de posição se torna guerra de movimento. Isso vai depender de conjuntura, de necessidade ou da própria espontaneidade das massas. Para o caos, não é que a gente vai fazer indo uma até tornar propício para outra. Para o caos, o que deve se fazer é ganhar as eleições
e transformar cada vez mais o país numa questão socialista, muito próximo do que o Allende foi defender para o Chile, com uma grande diferença, tá? O Allende, ele olha para os movimentos revolucionários e fala, gente, façam o papel de vocês, que eu não irei colocar o exército para você. Ponto. Para o Kautsky, se você é contra, por exemplo, como é o caso da União Soviética, você é um ditador e coisa do tipo, ou seja, acontece o que aconteceu com a Rosa, com o Carl Liebknecht, com o Jorge, são assassinados pelo próprio movimento. Rosa levanta a guarda e recrimina. A social-democracia não é uma seita constituída por um punhado de alunos obedientes, mas um movimento de massas, no qual as questões que o agitam interiormente se tornam públicas, embora haja quem as queiram silenciar. Questiona a ideia da greve de massas visualizada por Kautsky como um plano surpreendente comandado pelo Estado-Maior. Gente, a greve de massas é um movimento político de baixo, tá ligado? Em nítida alusão aos dirigentes sindicais que pretendem ser a voz condutora e ter a última palavra sobre o desencadeamento de uma greve desse tipo. E, sem rejeitar a disputa que pode ser feita na arena parlamentar, adverte para a absolutização desse tipo de luta em detrimento das ações de rua e da confrontação fora do Reichstag. A Rosa é uma das primeiras pessoas que vai explicitamente, ao discutir reforma, colocar em ponto que a nossa principal arena de luta não é o parlamento, não é a disputa pela presidência. Ela segue Marx e Engels de forma brilhante, beleza? Nas trocas de opinião, as diferenças entre ambos tornam cada vez mais agudas, em razão da recusa do jornal Vorwärts de publicar um artigo de Rosa a respeito desse assunto. E de Kautsky decidir excluí-lo também como existe. À margem das argumentações, a direção da sua democracia se posiciona em bloco em defesa das teses de Kautsky e ignoram as formulações de Rosa, que em trocas epistulares definem como uma. Reparem como tratam ela, tá? Fulana, que carece do mínimo de sentido de responsabilidade e é maligna como um macaco. Quem traz isso é outra pessoa que a gente não tem tradução ainda para o português, mas que ela é referenciada por todos os luxemburguistas, tá? Que é John Peter Nettle, que escreve em espanhol lá, publicado no México, né? Mas é isso. Ela é tratada de uma forma bem trabalhando a inferioridade dela, tá ligado? Basicamente isso. O debate, claro, é interrompido e Rosa rompe todo vínculo pessoal e político com o maior teórico da sua democracia, embora ela permaneça amiga da Luiz Kautsky e vai, inclusive, trombar ele várias vezes. José Aricó sugere que, diante da negação kautskiana da insurreição e diante do blanquismo preconizado pelos teóricos da Revolução das Dividorias, Rosa Luxemburgo preconiza o que denomina uma estratégia de derrubada, baseada na prática sistemática da greve de massas. Aí o texto é advertência, tá? Do José Aricó. Sem dúvida, ela tem a intenção de se distanciar desses formatos que consideram equivocados para enfrentar os desafios de uma realidade cada vez mais complexa em uma social, mas também na qual a classe trabalhadora havia assumido níveis de integração do plano gremial e político que colocavam em risco sua capacidade de questionamento sistêmico, que é, novamente, o papel do lulismo e do petismo, é o papel da social-democracia no modo geral. Para Rosa, as revoluções, embora por definições antidefinicionais, envolvem não somente níveis de força favoráveis para as massas populares e mudanças substanciais em plano geral, mas também rupturas, rompimentos e dinâmicas de confrontos vis-à-vis com o Estado, cara a cara com o Estado, que não são planejados em lousas ou cérebros, tampouco provocados por ordens diretrizes emanadas de um comitê central e Estado maior. Esses movimentos, eles acontecem. E a grande questão é, a gente que precisa estar preparado para eles. De acordo com sua estratégia revolucionária, assentada no método dialético, é preciso articular processo e salto, ou seja, construção de fôlego duradouro e eclosão violenta, acumulação de forças, capacidade organizativa e autoconsciência por parte da classe trabalhadora, que precede e continua para além do momento de inflexão do assalto ao poder, que implica a desarticulação do núcleo burocrático militar do aparato estatal. Então, reparem que uma das coisas que ela pontua, inclusive, é a luta contra essa burocracia militar. Por essa razão, podemos afirmar que, para ela, o poder é simultaneamente disputado, uma vez que ele é relacional, envolve uma correlação de forças dinâmica em permanente mutação. Ela não envolve apenas uma linha de poder, mas envolve uma multiplicidade de lutas, construído na chave de um poder próprio, autônomo e antagônico, ao que o Estado e as classes dominantes ostentam, e conquistado ou tomado por meio do assalto e derrubado dessas instâncias nas quais o poder burguês se cristaliza e condensa materialmente. Existe muita gente, galera, que fala muito sobre poder,
E fala, inclusive, sobre esse momento que surgem dualidades de poderes, tá? Todo momento de forte antagonismo é um momento onde o poder e a hegemonia não está somente no controle do status quo, mas ele se divide em poderes vindo de baixos, e é claro, inclusive em discussões internas, né? Como, por exemplo, discussões sobre a questão patriarcal, machista, racial e coisa do tipo que acontece nesses movimentos de luta o tempo todo. Portanto, ela coloca muito essa questão relacional e dinâmica, tá? É muito difícil falar sobre poder sem ter estudado, por exemplo, a Rosa, já que ela fala de uma análise de Estado, governo, poder, revolução, greve de massas, ela vai ligando luta econômica com luta política, é uma das que melhor coloca isso sem necessariamente falar, iremos abordar o poder aqui. Portanto, não é nesse ponto específico que residem os desencontros absolutos do bolchevismo, como muito supõe, tá? Ela não discute a tomada de poder com o bolchevismo. Para ela não é essa treta, beleza? Diga-se de passagem. A Rosa é pela tomada de poder. Rosa jamais questionou o instante revolucionário, né? Segundo George Lukács, um instante é uma situação cuja duração temporal pode ser mais curta ou mais longa, enfim. Essa fratura do processo político considerado normal. Que tornou possível a transferência de todo o poder aos soviets em 25 de outubro de 1917. Tampouco que o considerou como Kautsky era o golpe de Estado vanguardista. O que ela fez, como veremos adiante, foi chamar a atenção, depois do triunfo da consolidação do poder soviético, para que a necessidade de que este implicasse também uma mudança radical nos mecanismos e nas formas de exercício do poder, da qual a democracia socialista cumpre um papel fundamental e não meramente uma transferência deles. Portanto, e é isso que eu sempre pauto aqui, até na crítica ao bolchevismo, a crítica dela não é enquanto ao bolchevismo em 1917 fazendo a revolução, é uma crítica ao bolchevismo enquanto burocratização do poder, enquanto a permanência das ferramentas capitalistas de poder e controle social. É isso que ela está colocando em pauta. Tá? Eu acho isso de uma forma brilhante, porque ela tensiona a questão organizativa, mas ela não fala, vocês não podem agir disso, fazer isso é esquerdismo, fazer isso é espontaneísmo, fazer isso é anarquismo. Não, beleza, isso é socialismo. Porém, se a gente vai fazer desse jeito, a gente precisa pensar no que fazer depois disso. É isso que ela está colocando. É brilhante a crítica dela à própria construção da União Soviética, porque ela não critica a forma ou o conteúdo, ela critica o próprio movimento de consolidação e construção de uma nova realidade social. É isso que ela critica. E ela não critica no sentido de falar, ó, oh, isso é uma merda, vai tomar no cu, não sei o quê, ditadura. Não, mas é de tipo, gente, a gente precisa tomar cuidado, porque o que vocês estão fazendo tá certo. A gente precisa acertar para isso daí continuar, para isso daí ficar aqui para a Alemanha, a gente está tentando fazer um bagulho aqui. A gente precisa dar relação entre essas coisas. E aí, a proibição de publicação por parte da social-democracia é para impedir a revolta na Alemanha. Beleza, prefeito, a gente entende. Só que a proibição dos círculos socialistas e comunistas vem de uma compreensão burra do que ela estava escrevendo. Vem de medo de uma disputa de projeto político que tem que acontecer. Para quem acompanha, por exemplo, os debates zapatistas, eles frequentemente atualizam tática e estratégia. E isso é estratégia do racismo e patriarcado. Perfeito, show, da hora. Porém, as formas de estratégia estão mudando de acordo com as táticas, com as necessidades. E a gente entra aqui no Excursus, que parece ser uma coisa meio tipo um excerto, tá ligado? Algo a mais que foi escrito pelo autor. Que é sobre as raízes da burocratização da social-democracia europeia, que eu grifei praticamente tudo dessa parte. Como vimos, Rosa luta sem descanso contra as lógicas burocráticas e crescentemente conservadoras que permeiam e condicionam o Partido Social Democrata da Alemanha, ou outras plataformas organizativas, em grande parte do continente europeu, como os poderosos sindicatos e as cooperativas de produção e consumo. Um erro comum é considerar que essas práticas e formas de proceder se devem a discursos ou teorias que incidiram em grau cada vez maior no interior das fileiras socialistas, induzindo o conjunto da militância à burocratização e ao reformismo. O exemplo de Edward Bernstein e suas hipóteses revisionistas foi, obviamente, o mais conhecido, embora certamente não tenha sido o único. Nota JP. É preciso reconhecer que Bernstein não faz outra coisa a não ser explicar o que na prática já havia acontecido há anos, tá? Então, assim, inclusive, um dos secretários sociais-democratas que
era favorável à formulação reformista, que é o Ignaz Auer, escreve uma carta. Ed, você é um asno. Essas coisas não se escrevem, se praticam. Enfim. Obviamente, o mais conhecido, embora certamente não seja o único. Antes dele, o próprio Engels chegou a formular certas propostas e chaves de intervenção na Alemanha que, segundo algumas leituras, poderiam ter provocado um reformismo crescente por parte do SPD. Isso daí está no Introdução à Luta de Classes na França, beleza? Do prefácio escrito pelo Engels. Mas eu gostaria de dizer, tá? O Engels escreve uma das cartas aqui, e é isso, ele é uma pessoa muito difícil, muito mais complicada do que o Marx de entender. Ele tem movimentos táticos muito específicos, diferentes de movimentos estratégicos e tal, beleza, legal, da hora. Porém, enfim, nos apeguemos um pouquinho mais a Marx e ao que Engels escreve enquanto Marx está vivo, tá? A contrapelo das variadas interpretações que investigam as questões individuais, até psicológicas do velho Engels, no momento de explicar o motivo da autocrítica que faz da introdução de 1995 a luta de classes da França, buscando nesse texto e na releitura que Bernstein mais tarde Kautsky fazem dele uma causa crucial no aburguesamento da social-democracia europeia. Acreditamos ser necessário realizar uma análise crítica que dê conta dos diferentes condicionamentos que deram lugar a uma teorização cada vez mais cindida da praxis revolucionária, cuja máxima expressão acaba se plasmando no alvorecer do primeiro conflito bélico em escala planetária, no voto dos legisladores da SPD a favor dos créditos de guerra. E aí é isso que começa a acontecer. De acordo com Rosa, o oportunismo não era algo totalmente alheio ao movimento operário, mas algo que despontava como perigo latente ao de se dissociar o objetivo final, a revolução, da luta cotidiana por reformas. E muitas vezes nem luta cotidiana, né? Às vezes isso daí já é demais. Ao focar de maneira quase exclusiva essa última discussão do processo, algo que Rosa questiona tanto em sua crítica de Bernstein quanto nas polêmicas com o socialismo belga e Kautsky, e perder de vista o horizonte estratégico, a sua democracia tende a se integrar de maneira cada vez maior à sociedade capitalista. Tá? Eu vou grifar aqui a sua democracia tende a se integrar de maneira cada vez maior à sociedade capitalista. Portanto, o reformismo não é superado simplesmente corrigindo os possíveis erros teóricos de intelectuais ou referências revisionistas, seja de Bernstein, seja de Volmar. Pelo contrário, é preciso entender a raiz de classe e seus fundamentos materiais últimos, que remetem àquele esquecimento ou negação do objetivo final, que, longe de fortalecer a negação da sociedade burguesa, tem como consequência o fato de que essas conquistas parciais acabam potencializando a condição subalterna e a integração a ela. A gente vira refém de um movimento paternalista, de um movimento que diminui as lutas e integra tudo isso ao movimento capitalista. Sobre isso, Ernst Mandel fornece sólidas ferramentas para entender o complexo processo de burocratização sofrido pela sua democracia em grande parte da Europa. Tá? Isso daí no texto La Burocracia. Claro que tem outras interpretações. Tá? Aqui, para a América Latina, né, e aí ela cita, o autor cita, na verdade, Via cita novamente O Capitalismo Tardio, que é outro livro do Ernst Mandel. O problema da burocracia no movimento operário é colocado como problema do aparato das organizações operárias, tá? Quem mais vai discutir isso aqui no Brasil? Chico de Oliveira, Florestan Fernandes, Maurício Trachtenberg. Lélia Gonzalez, de certa forma, né, não tanto. Acho que esses quatro aí já dá para bater alguma boa coisa. Isso significa que, na medida em que um grupo diferenciado faz profissionalmente e de forma permanente o sindicalismo político ou revolucionário, existe já de modo latente uma incipiente possibilidade da burocratização do movimento. Acompanhando essa formação, podemos afirmar que a famosa frase do Manifesto Comunista, os proletários não têm nada a perder a não ser os seus grilhões, estava muito distante da realidade do SPD. Com milhões de leitores e membros, centenas de jornais e revistas, milhares de sindicatos cooperativas, bibliotecas, grupos feministas de juventude, assim como dezenas de deputados do Reichstag, militantes pagos, o SPD constituía, sem dúvida, uma organização política e social de enorme envergadura, do qual não se perderia apenas os gringos, mas perderia o poder de ser uma organização desse tamanho, né? E aí surgiu, indefectivelmente, o conflito da necessidade de defender o adquirido. Segundo Mandel, depois do problema da burocratização, veio dos privilégios materiais e da defesa das conquistas parciais obtidas. É a partir dessa ótica que o crescente reformismo dos membros do partido deve ser compreendido, e não a partir de uma possível contaminação teórica realizada por Bernstein ou por Kautsky.
Como afirma Paul Kellogg, a verdadeira raiz da aceitação da via parlamentar para o socialismo não está no velho Engels, mas na realidade material da prática cotidiana da social-democracia europeia. Tá? Ou seja, é mais uma questão de adaptação, de olhar para o movimento e falar, pô, isso daqui já interessa a gente, do que necessariamente de uma linha teórica a ser seguida. Tá? E por isso que a gente vê que existe um prosseguimento entre a sua democracia de antes e a de hoje, mesmo sem a leitura desses autores, né? Mesmo sem ter uma linha teórica em causa e coisa do tipo. É a prática política social-democrata. De uma, aqui, muito de uma classe média alta, né? Diga-se de passagem. E de uma pequena burguesia também. E aí a gente volta, né? Chico de Oliveira, Florestan Fernandes, Clóvis Moura. Inclusive o Clóvis Moura vai fazer essa crítica até para grupos negros pequenos burgueses. Beleza? É importante citar isso. Grupos negros intelectuais e coisa do tipo. Somando Ah, tá. Outro fato a ser levado em conta é a evolução da composição social e profissional dos membros do partido. Um claro exemplo disso é que, no fim do século XIX, na totalidade de deputados sociais-democratas membros do Reichstag, nenhum era operário. Somado a isso, Lenin utilizou em numerosas ocasiões o conceito de aristocracia operária para se referir ao que se considerava na sua democracia. Tá? Mesmo que Lenin que tenha afirmado isso, começa no Engels, tá? Quando ele disse: parece que, depois de tudo, os operários franceses se aburguesaram completamente por causa da momentânea prosperidade e das perspectivas da glória do império. E é isso que acontece com a social-democracia e com boa parte dos partidos brasileiros. São partidos de classe média alta ou burgueses. Fechou? A fim de dar conta do crescente aburguesamento de certos setores do movimento operário europeu, que correspondeu, em boa medida, à ausência de eclosões revolucionárias ao longo de todo o período que vai da sangrenta repressão da Comuna de Paris de 1871 até princípios do século XX. As esperanças da transformação social se transferiram, segundo Marx e Engels, da França para a Alemanha. Mas após a primeira grande crise do capitalismo, que é aquela de 73 até 1887, que, em teoria, deveria ser sucedida por uma etapa de catástrofes econômicas e situações políticas, chega, ao contrário, a Belle Époque, um florescimento de uma expansão capitalista nunca vistos, que fizeram a indústria alemã crescer cerca de 40% entre 1893 e 1902. Isso minou os ânimos de numerosos dirigentes do movimento operário, levando muitos a reformular, assim como fez Edward Bernstein, a capacidade crescente do capital de ser bem-sucedido nas crises periódicas que o ameaçavam. A sua aceita a tese de que o capitalismo não pode ser superado, de que ele é um movimento constante, uma força potente, única, que nunca irá morrer. Que a gente pode. O que vai ser definido como socialismo, inclusive, é um estado de bem-estar social. E nem isso a gente consegue concretizar, né? Por isso que nos anos seguintes, o imperialismo e a acumulação por espoliação nas periferias e colônias proporcionaram, além disso, um marco de contentação material para as classes dominantes europeias diante dos setores subalternos em constante crescimento. A gente passa, mais uma vez, a alimentar o mercado no centro do capital, que é, novamente, o que acontece. No momento de crise e inconstância do capital, de guerras, de genocídio palestino, né? Genocídio da população palestina e da cultura palestina, de guerra entre Rússia e Ucrânia, de tentativa de tomar Venezuela, de tomar Cuba, de implementar bases militares, como, por exemplo, aqui no Brasil, com aquele grupo de bunkers norte-americanos tentando fazer o bunker dos Estados Unidos aqui em Brasília, de ataque, novamente, em cima de grupos voltados para a terra, né? Seja com a invasão zero, seja novamente com Israel atacando, seja com a questão brasileira que está surgindo agora, de tentarem promover o fim da terra enquanto função social. Enfim, independente do que é feito, tudo isso coloca em pauta, mais uma vez, a necessidade de barrar a crise que acontece a nível global e colocar a gente nessa posição de que nada pode ser alterado. E é muito louco isso, porque é exatamente isso que está sendo colocado. A gente, novamente, servindo para abastecer o centro do capital, enquanto uma crise enorme acontece. Enquanto o capitalismo colapsa, eles colocam para a gente que, tá bem, principalmente voltado para a Europa, já que a gente alimenta através do quanto a gente é explorado aquilo. É por isso que, na Europa, gente, a escala 4.3 já está sendo testada. Aqui no Brasil, não, né?
Ó, adivinhem, adivinhem por que é que a gente não pode. E não é só uma questão de produtividade, tá? Mas é uma questão de poder. Você controlar a gente, deixar a gente sem força, sem ânimo, no momento no qual, por exemplo, embora a gente entenda as limitações, tá? Mas o BRICS se coloca em pauta, a Venezuela tenta novamente se aproximar de movimentos de esquerda ao redor do mundo, é, Cuba começa a fazer contato, governos de esquerda começam a ser eleitos, ainda com todas as barreiras que existem. Você precisa manter o poder. E manter o poder muitas vezes passa por desanimar a gente de tomar as suas. Desanimar, diminuir a nossa força, impedir a gente de ter realmente projeção política. E essa relativa, né, que acontece na época, e claro, temporária, capitalista, pode, portanto, fornecer alguma explicação adicional ao paulatino reformismo e burocratização da sua democracia da Alemanha e em grande parte da Europa. Beleza? Gente, semana que vem, segunda-feira, a gente chega aqui para discutir uma das coisas que eu mais gosto, tá? Da Rosa Luxemburgo. Formação política e disputa cultural para a emancipação. Bom dia, camarada Amanda. Tudo suave? Tudo na paz? Agora a gente vai abrir para perguntas, comentários e opiniões para falar sobre isso. Mas é isso. A Rosa, ela é muito foda, tá? Muito foda. Vou aproveitar que tem muita coisa para acontecer nesse tempo. E a primeira frase aqui do texto, tá, gente? O único meio de pressão que pode levar à vitória é a formação política dentro da luta cotidiana, tá? E isso é um bagulho muito louco, que é o que a gente estava falando sobre a questão do Vida Além do Trabalho, tá? Do VAT, do movimento 6 por 1. Ele tem que ser um movimento que necessariamente coloque em pauta uma formação política dentro das lutas que são trazidas, dentro das disputas que são trazidas pelo movimento, pela luta de rua, pela luta política, pela luta econômica, pelas greves, por exemplo, da PepsiCo. A gente tem que sempre colocar. Tomar as ruas é um ato político. Mas ele é um ato político por quê? O que ele define? A gente está lutando só por essa pauta ou tem mais coisas em volta? Ele tem que fazer tudo isso com uma cascata que seja impossível para aqueles donos do poder, para latifundiários, empresários, para os intelectuais burgueses conseguirem acompanhar. Que seja algo que realmente impulsione uma luta de frente, frontal, e que mostre outras e novas possibilidades. Beleza? Nossa, minha garganta está ferrada. Cheguei no final, a faculdade está me matando. Nem fala disso, galera. Acabar aqui vai ser me debruçar sobre o último trabalho que eu tenho que fazer e, pelo amor de Deus, não aguento mais. Não aguento mais. Perguntas, comentários, opiniões, gente? Nossa, tô com a garganta zoadaça. Ah, outra coisa. Sexta tem episódio novo no nosso podcast, tá? Às 10 horas da manhã. E semana que vem estarei no RJ. Galera do RJ, temos atividades, tá? Então, se tiver alguém do RJ aí, dá um salve da DM. Temos atividades. Foi o primeiro ato, né? Eu até comentei um pouco sobre ele. Eu achei ele interessante, né? Porque fazia tempo que eu via uma galera empolgada de estar na rua, uma galera com ânimo de estar na rua. Achei interessante alguns pedidos de greve e tudo. Só que eu achei um ato bem despolitizado, tá? Eu achei um ato que foi marcado num dia ruim, num horário ruim, pelo menos aqui em São Paulo. Eu não sei, é um ato que não marcou uma jornada de atos, uma jornada de mobilizações, saca? É um ato que dialogou muito pouco com outras coisas, inclusive. Então, assim, eu fico meio temerário. Temerário não é a palavra, mas enfim, a gente tem que tomar muito cuidado, saca? Eu acho que é isso, assim. É isso, a gente não tem outro ato e agora a gente já tá entrando em dezembro, gente. Agora a gente já tá entrando em dezembro. Ato, assim, pá, não sei o quê. Esquece, esquece. Não haverá mais. Entendeu? Não, e foi assim, tudo bem, foi numa sexta, num feriado e tal, não sei o quê. Só que 9 horas da manhã, gente.
A gente tá justamente falando da questão do trabalho, tá ligado? Tipo, sexta, 9 horas da manhã, no feriado, ninguém quer estar lá. Ninguém quer estar lá. A gente precisa. Exatamente, a gente precisa primeiro entender de, tipo assim, gente, vamos lá. As nossas discussões são. A gente tá falando sobre essa questão de trabalho, não sei o quê. É fazer uma parte do que foi feito para uma galera. Eu vi que teve gente da UP, teve gente do PCB, teve gente, até anarquistas, ao redor do país que entraram, por exemplo, em shoppings, tá ligado? Isso é uma estratégia da hora, isso é uma estratégia interessante, tá ligado? Pô, a gente vai fazer em São Paulo, vamos fazer no centro comercial ao invés de fazer na Paulista, por exemplo, tá ligado? Vamos em outros espaços. É uma dessas coisas que a gente tem que voltar a pautar. Enfim. É isso, gente. Então vou encerrar a live por aqui. A gente, sexta tem episódio novo, a gente se vê na segunda-feira. Beleza? Um grande beijo. Até mais. Tchau!